Está aprovada a PEC da prisão em segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado com complementação de voto da relatora. Com a palavra, deputado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia deixar de participar desse momento e parabenizar, em nossos nomes, deputados que representamos o povo, parabenizar o povo brasileiro por essa vitória hoje aqui na CCJ com a aprovação da PEC da prisão em segunda instância. Eu queria dizer que até entendo as pessoas e os deputados e deputadas de esquerda pelo receio, o medo que tem da prisão em segunda instância, quando se posiciona contra aqui. Isso é normal. São muitos bandidos na esquerda que estão presos e muitos que faltam ser presos. Inclusive, ouvindo algumas deputadas de esquerda aqui que são porno-analfabetas na área jurídica, na questão processual penal, quando confunde a aplicação da pena com a execução da pena, senhor presidente. Falando da questão do poder do juiz. O juiz não manda ninguém praticar crime, senhoras e senhores. O juiz aplica a lei e aplica a pena. A execução é outra coisa. Agora, o que se quer corrigir, na verdade, senhor presidente, nesse país, porque alguns da esquerda aqui falou que o Brasil prende, que a justiça prende, são milhares de presos aí. Mas a correção que o povo brasileiro quer é exatamente essa, porque o preso comum, aquele que rouba uma bicicleta, aquele que pratica um pequeno assalto, não tem sequer um defensor público e por isso muitas das vezes fica preventivamente preso. Agora os presos e os bandidos de colarinho branco são diferentes, que eles roubam milhões desse país e ficam se arrastando em primeira, segunda, terceira, quarta. Se tivesse 10ª instância, eles se colocariam a 10ª instância até a prescrição. E isso o povo brasileiro não aguenta mais. Quer que tanto o preso comum, o bandido comum, como o bandido de colarinho branco, preso desse país. E isso nós vamos estar junto com o povo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, deputado Marcelo Eu quero falar aqui, não só para os meus pares, como para todo o povo brasileiro que nesse momento nos acompanha, seja pelas televisões, aqui eu estou falando nas redes sociais, para o povo que foi às ruas, que exigiu o fim da impunidade, o povo que hoje está sendo brindado com um Congresso, uma CCJ, parlamentares que ouvem, que respeitam o povo, que sabem que o nosso papel é bem representar o povo brasileiro. E o povo disse não à impunidade. Nós tivemos que trabalhar, e aqui eu rendo minhas homenagens ao presidente Francisquini, à relatora Carol Detoni, ao autor do projeto, Alex Manente, e todos os parlamentares da CCJ que se uniram para aprovar esse projeto, que não entra no artigo 5º, que deixa de fora esse debate sobre cláusula pétrea, se não é, se não é. Quero dizer o seguinte, eu continuo entendendo também que pela mudança do CPP, uma mudança infraconstitucional, nós poderemos também alterar a questão da punição em segunda instância. Mas essa PEC, ela não vai deixar dúvida alguma de que, com o trânsito julgado se dando na segunda instância, que, aliás, um parlamentar aqui falou da questão da prova. A prova não pode ser revista em terceira instância, nem pelo Supremo, nem pela STJ. Então, morre ali na segunda instância, comprovada a autoria, materialidade do crime, e é isso que importa. Lugar de bandido é na cadeia. O povo hoje pode respirar aliviado, que o Congresso está, sim, fazendo a sua parte. Eu estou falando aqui diretamente para o povo brasileiro que nos acompanha nas redes sociais. O Congresso está fazendo a sua parte, o Congresso está ao lado do povo e estamos aqui para garantir que o Brasil não será nunca mais o reino, o paraíso da impunidade. Parabéns ao povo brasileiro, que é o mandante, o soberano. E com força essa aprovação. Muito obrigada. Palavra, deputado Marcelo Aro. Presidente, primeiro queria agradecer. Durante todo o debate aqui eu não me manifestei na tribuna, não falei no microfone, mas gostaria agora de deixar aqui minha opinião registrada. O meu voto foi favorável à prisão em segunda instância. Isso quer dizer
que eu acho que quem votou não seja bandido ou defensor de bandido? Não. Não. No Brasil, infelizmente, esse momento político que nós vivemos, nós temos dois grupos, dois extremos, que insistem em falar que se você não concorda com um dos lados, você é bandido, você é vagabundo, e por aí vai os adjetivos cada vez pior. Eu quero falar, presidente, que nós temos que parar com isso. Não é porque a pessoa discorda do meu pensamento que ela seja pior do que eu, que ela seja defensor de bandido. Eu votei sim, mas quem votou não, votou por convicção, votou pelos motivos que eles entendem que o voto é não. Nós temos que parar, presidente. Infelizmente, eu fui assistindo aqui calado esse debate todo, mas quanta demagogia nos discursos aqui, quanto oportunismo, pessoal surfando na onda. Para com isso. A pessoa que não se colocou nem de um lado nem do outro, hoje no Brasil ela não tem imprensa, ela não tem holofote, ela não tem palmas. Vamos parar com esse xiismo que nós estamos vivendo. Infelizmente, esse debate foi contaminado pela soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Era impossível a gente debater esse assunto sem levar isso em consideração. Para terminar, presidente, o senhor sabe que eu uso pouco esse... Para terminar, eu quero falar o seguinte, que na minha opinião, e eu votei sim por causa disso, porque acho que no mínimo o Supremo Tribunal Federal foi inoportuno ao votar essa prisão em segunda instância nesse momento que nós estamos vivendo. Com a soltura do ex-presidente, o debate foi contaminado e não nos deixou outra alternativa que votar essa PEC aqui hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu termino fazendo um apelo para que os colegas, alguns, mas que infelizmente cada dia que passa aumentam o número desses nessa casa, parem de demagogia, parem de jogar para a plateia, para de ficar acusando quem pensa diferente de você de bandidagem. Não é assim que a gente faz política, não é assim que o país vai crescer. Eu torço para esse país dar certo, mas esse povo que está governando precisa parar de falar bobagem. Do mesmo jeito, quando era oposição do governo passado, também falava a mesma coisa. A gente não tem que ficar só batendo, não, que quem é oposição hoje só bate. Vamos fazer política séria, vamos parar de fazer política de mídia social. Vamos levar a sério o mandato que o povo nos confiou. Fica, presidente, aqui esse meu desabafo e esse meu pedido para que a gente dê dignidade e respeitabilidade para essa casa e para o mandato que o povo nos confiou. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente Felipe Francischini, quero parabenizar o povo brasileiro por essa vitória neste momento aqui na CCJ, que foi a aprovação da PEC que garante, assim que aprovada depois na Comissão Especial e no plenário da Câmara e do Senado, que condenados em segunda instância cumpram a pena. Isso é algo que se espera em um país civilizado e por isso Vossa Excelência, presidente, também está de parabéns por ter dado ouvidos à população brasileira que clamava por essa decisão da CCJ, depois da liberação de uma série de corruptos, de bandidos, que estão agora nas ruas, e não só aqueles de colarinho branco, como bem lembrei ontem no plenário da Câmara dos Deputados, assassinos também estão sendo soltos por conta dessa decisão do STF por 6-5 na semana passada. Esta Câmara agiu, aliás, na semana anterior à passada, agiu e está agindo o mais rápido que pode, apesar da obstrução daqueles que não querem o bem do Brasil, que querem o bem apenas dos seus comparsas. Nós aqui estamos cumprindo com o nosso papel. O Partido Novo e todos aqueles deputados que têm defendido punição exemplar para criminosos saúdam hoje os brasileiros por terem feito toda essa pressão que acabou resultando na aprovação dessa PEC, aliás, uma PEC que vem inspirada justamente numa proposta de um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Deputada aqui também tem acompanhado toda essa tramitação, deputada Bia Kiss, que está aqui do meu lado, com certeza o texto mais adequado, deputada Carol de Tone, que fez
o relatório para que na Constituição esteja garantida a prisão em segunda instância e nunca mais venhamos a ter dúvidas no Supremo Tribunal Federal, como houve, mais uma vez, recentemente, com esse julgamento em 6-5. Nós queremos lembrar também que o Partido Novo está colhendo assinaturas para que, em regime de urgência e urgentíssimo, seja apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados uma mudança no Código de Processo Penal, proposta pelo nosso deputado da bancada, Gilson Marques, assim como outras propostas semelhantes também tramitam nessa casa, garantindo que ainda mais rapidamente aqueles que foram soltos possam voltar à cadeia, porque uma mudança no CPP é mais simples, mais célere e de acordo com a decisão no Supremo Tribunal Federal proferida pelo presidente Dias Toffoli e também no voto da ministra Rosa Weber, com essa mudança já teríamos uma mudança de placar também para 7-4 em vez dos 6-5. Portanto, já temos mais de 100 assinaturas, estamos perto de 150, deputado Francisquini. E se chegarmos ainda hoje às 257, podemos pedir para o presidente Rodrigo Maia que paute já na semana que vem essa alteração. Enquanto a comissão especial faz o seu trabalho de reincluir, ou de, melhor dizendo, incluir na Constituição Federal a prisão em segunda instância para garantir 11-0, nós podemos garantir no mínimo um 7-4 e a eficácia imediata de uma mudança no Código de Processo Penal para que os bandidos soltos possam voltar imediatamente assim que o plenário assim deliberar e o plenário do Senado também possam voltar à cadeia. Portanto, parabéns a essa casa, parabéns ao povo brasileiro, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Que é em relação às falas que foram feitas sobre a PEC 410. Eu continuo, mesmo ouvindo vários colegas juristas, eu continuo com a minha convicção de que nós não estamos interferindo na cláusula pétrea, que nós estamos na 410 modificando apenas a fase processual em que a presunção de inocência que está mantida, nós não estamos retirando na 410 a presunção de inocência. Estamos modificando a fase processual que ela deixa de militar em favor do acusado. Mas, de maneira especial, nós tivemos oportunidade de ouvir líderes, de conversar com todas as pessoas, de formatar rapidamente a nova PEC 199, que está sendo apreciada e que é a PEC consensual. Eu quero aqui destacar o trabalho da relatora, deputada Caroline de Toni, que inclusive teve o bom senso de entender que, mesmo acreditando que a 410 é constitucional e não interfere em cláusula pétrea, nós entendemos que não passaria pela maioria da CCJ e muito menos do quórum qualificado que precisaremos no plenário. Essa nova PEC, ela é ampla, ela modifica o sistema recursal brasileiro, ela traz o trânsito em julgado para ela traz o trânsito em julgado para a segunda instância, que é a última instância que verifica a prova e mérito. O Brasil é um país de muitas injustiças, inclusive judiciárias. É impossível uma pessoa sem poder econômico, sem influência, trazer até a última instância seus processos. E essa nova PEC que foi apresentada e que eu tenho certeza que tem o apoio da maioria da CCJ, uma maioria significativa nós vamos ter hoje, graças ao entendimento, graças ao trabalho que foi feito por diversos líderes, inclusive destacar que nós construímos uma PEC mais ampla, robusta e que dará guarida à prisão em segunda instância no nosso país. Por isso eu quero agradecer a todos e tenho certeza que hoje nós teremos uma vitória histórica aqui da CCJ para avançarmos um tema que é combater a corrupção e impunidade. A população, 50 membros da Comissão de Constituição e Justiça favoráveis, 12 somente contrários. Isso é demonstração de que o povo brasileiro tem voz aqui na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Eu, como membro suplente, sempre só voto na ausência do titular,
estava no plenário do Congresso Nacional, mas não consegui votar, mas se aqui estivesse, todos conhecem, meu voto é favorável à prisão em segunda instância. Estou aqui para parabenizar Vossa Excelência, que como presidente da principal comissão desta casa, deu prioridade e ouviu a voz das ruas, que era pautar esse assunto e dar celeridade e urgência. Nós, deputados, e quero dizer que esta casa, diferente do que muitos daí de fora, a população que reclama muitas vezes justamente da Câmara dos Deputados, precisa entender que aqui existem homens e mulheres, deputadas e deputados de bem, como Vossa Excelência, que preside essa comissão, que não hesitou, apesar de pressões, em pautar e dar celeridade. E hoje, com a deputada Carolina, que relatou, de Tony, que relatou muito bem esta matéria, nós damos a resposta ao povo brasileiro. E resposta dada, esperamos que a comissão especial seja instaurada o mais breve possível e que nós possamos votar todos os mecanismos no plenário o quanto antes, para que o povo brasileiro possa ver estes bandidos, em especial os corruptos, de volta na